Deus abençoe a todos os irmãos. Pode tomar vosso assento. Nós hoje, como os cristãos, estamos comemorando a Páscoa e nós sabemos que é uma comemoração dos judeus, celebração de libertação do seu povo, aonde eles, por 430 anos, estavam como escravo no Egito. Deus levanta Moisés para... Deus ouviu o clamor e as petições daquele povo, porque, além de ser escravos, eles estavam sendo muito humilhados, estavam sendo massacrados, por eles serem escravos, judiados. E Deus, quando Ele tem o seu povo e uma promessa para o seu povo, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, a necessidade daquele povo. Levantou um homem, chamado por ele, Moisés, para libertar o povo daquela aflição. O povo vivia nas construções e tantas outras ordenanças, e eles faziam obras, cidades, e Deus viu e falou: vou levantar um homem para libertar este povo. A Bíblia diz, todos conhecem a passagem, e Deus manda Moisés se apresentar diante de Faraó. Moisés questiona a sua chamada, mas vai diante de Faraó. Moisés foi criada como filho da filha de Faraó. Conheceu por 40 anos o palácio, conheceu todas as riquezas, conheceu todas as instruções, porque aquele povo, eles tinham conhecimento, e Moisés usufruiu de todo esse conhecimento, mas aprove Deus, em um determinado momento, ele descobrir que ele era judeu. Ele matou um dos egípcios, fugiu, e por 40 anos ficou no deserto. E Deus chama a Moisés para fazer esta tarefa. Moisés se apresenta diante de Faraó, mas antes disso, ele pergunta a Deus, porque ele teve um encontro com Deus: Senhor, o que eu vou falar para aquele homem? E Deus fala assim: fala para ele que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso, e vou mostrar a minha grandeza e o meu poder. E a Bíblia diz que, sobre esta autoridade, Moisés se apresenta a Faraó. E ali Deus mostra a sua autoridade sobre aquele homem que se achava tão grande. E a Bíblia diz que Deus fez maravilhas, As cobras, o cajado virou cobra, e Deus começa a ordenar as pragas do Egito, para que Faraó entendesse, e cada praga tinha um significado para aquele povo. As rãs, o piolho e tantas pragas, a saraiva, Mas, diante daquelas ameaças de Deus para aquele povo, para aquele Faraó,
eles entendiam que aquilo era uma coisa normal, podia acontecer, chamava os seus, os grandes, mas nós entendemos que Deus trabalhou para a libertação daquele povo. E a Bíblia diz que as pragas foram acontecendo e Faraó dizia: vou libertar este povo, porque Moisés queria realizar a Páscoa no deserto, e Faraó disse: vou deixar vocês irem, Quando a praga vinha, ele retornava e falava: não vou deixar não. Até a última praga, que era o cordeiro, que tinha que se matar, um animal, e este animal, do sangue deste animal, devia se aspergir nas portas, nos umbrais da porta, porque haveria ali uma morte, uma mortandade muito grande, porque Deus ia passar com um anjo da morte, E Deus protegeu aquele povo, e eles realizariam ali aqueles alimentos, eles iam comer também, mas aquele animal eles iam matar, e o sangue daquele animal seria a proteção para a vida dos primogênitos. O anjo passaria para matar os primogênitos. Interessante que por esses dias, houve um burburinho aí nas redes sociais sobre uma profecia, e um dos pastores que profetizou falou: não, irmãos, unja a sua casa com óleo, unja as suas portas com óleo. Irmão, o óleo, ele foi deixado para ungir aqueles que estão doentes, Naquela época, havia necessidade, uma ordenança de Deus para que se ungisse aquelas portas, porque Deus ia passar com o anjo da morte. E não aconteceu nada, amém, graças a Deus, vida que segue. Mas o interessante é que este sangue, muitos anos depois, foi vertido por Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascual, para tirar o pecado de todos os homens. A Bíblia nos revela que Jesus, ele veio para morrer e tinha uma promessa: ressuscitar ao terceiro dia. Interessante que, quando falamos em Páscoa para algumas pessoas nos dias de hoje, tem pessoas que não entendem o que é a Páscoa e fica esperando a Páscoa, um coelhinho, não é isso? O coelhinho da Páscoa, tem uma propaganda aí na televisão que, misericórdia, fala tanto nesse coelhinho, mas outros já pensam no ovo da Páscoa, Coelhinho, outros já pensam no ovo, e alguns já pensam também no peixe. Tudo isso é pecado comer ovo de Páscoa? Não. É pecado comer peixe? Não. Mas é uma maneira de tirar o foco daquilo que é a Páscoa. E Jesus Cristo veio através do seu Filho, Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Nós sabemos que Ele veio cumprir o seu ministério na terra. Nós, como cristãos, acreditamos que o nosso Deus, Ele é poderoso, porque quando nós pensamos em outra coisa, senão a Páscoa é a morte de Cristo na cruz do Calvário e também a sua ressurreição. Se fazia necessário Ele morrer pelos nossos pecados, e Ele cumpriu
todavia, se sacrificou pela minha e pela sua vida. E o sangue que ele verteu foi para nos guardar e nos livrar de todo pecado. E eu quero dizer para você que o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele é para as nossas vidas, para a redenção dos nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui, mesmo carentes, necessitados, precisando de Deus. Deus nos entende, sabe daquilo que nós precisamos. E Ele conhece as nossas muitas necessidades, no mínimo os detalhes. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. É por este sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Ele sofreu as duras chicoteadas. Ele sofreu o escárnio no seu corpo físico. A Bíblia diz que ele foi maltratado, humilhado pelos nossos pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele foi chicoteado, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Ele merecia uma coroa de ouro com os melhores e maiores cristais ou maiores joias que poderia ter, mas colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Mas entendemos que todo esse sofrimento, tudo isso que ele passou, foi para que em 2021, no ano de 2021, mês de março, você pudesse estar aqui no dia 4, louvando, engrandecendo, enaltecendo o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Quando você lê a história dos grandes líderes religiosos, você vai no túmulo de Maomé, ele ainda está, jaz Maomé. Aonde está Buda? Jaz Buda. Mas aonde você vai lá em Israel, no túmulo de Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Este é o nosso Deus, que tem todo o poder sobre todas essas coisas. Cristo morreu, ressuscitou, e esta é a nossa Páscoa, aleluia. 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa. Já foi sacrificado. Este é o nosso Deus, é a nossa Páscoa, o nosso Jesus. Mas o interessante é que ao terceiro dia, nós podemos entender que quando aquelas mulheres foram ali no sepulcro buscar para embalsamar, para tratar do corpo de Jesus, os anjos perguntaram: o que vocês procuram? Ele já ressuscitou, aleluia, porque havia uma promessa que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos aqui na presença do Deus vivo, poderoso, e nós vivemos uns dias atípicos, uns dias difíceis, né? E nós sabemos que este Deus, Ele está à destra do nosso Deus, tal o Senhor, e Ele está intercedendo por mim e por você. O sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, Ele tem poder para libertar, para salvar, para curar. E nós vivemos dias difíceis, nós falamos, por quê? Nós vivemos uma pandemia.
aonde muitas pessoas estão partindo, mas nós sabemos que aqueles que aceitam a Jesus, que buscam ao Senhor, eles vão partir, mas estarão com Cristo na glória. É isso que nós pensamos e entendemos. Nós sabemos que Jesus se entregou totalmente pelas nossas vidas. E entendemos também que a salvação, ela vem de Jesus Cristo. Nós entendemos que a Páscoa, esse Jesus que veio, entendendo o nosso sofrimento, entendendo aquilo que nós precisamos, nós entendemos que Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu para conosco. A Páscoa, quando nós vemos aqueles irmãos, o povo de Israel, quando estava sendo escravos, entendemos que eles passaram por muitas dificuldades também, né? Um povo com promessa de Deus, um povo que buscava a esse Deus, Deus tinha promessa a este povo, porque Deus prometeu a Abraão que seria uma grande nação, e agora este povo estava em um momento difícil. Nós estamos também num momento difícil, mas sabemos que o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre, e que a Páscoa, irmãos, não venha a ser somente para alguns, como aconteceu ao longo dos anos, hoje um pouco mais difícil, porque com a pandemia, mas que não seja somente um comércio, né? Que não seja somente uma celebração aonde as pessoas compram ovo, aonde as pessoas comem um peixe, fazem um almoço, mas nós vamos lembrar da morte de Jesus Cristo, mas vamos lembrar também da sua ressurreição, porque Ele ressurgiu entre os mortos e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E é por esse motivo que nós estamos aqui, agradecidos, louvando, porque o sangue de Cristo, mesmo nós nas nossas limitações, outrora éramos do mundo, mas Deus nos resgatou. Quantos estavam nas drogas, na prostituição, mas Deus levantou do seu trono, desceu a esta terra, morreu por mim e por você, para salvar aqueles que estavam moribundos, aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam doentes, para salvar e curar e levar para o céu. Este é o nosso Jesus. A sua morte não foi em vão. A sua morte trouxe alegria para as nossas vidas. A sua morte trouxe um alento. E a sua ressurreição também, porque sabemos que Ele está vivo para todos sempre. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua e na minha vida. E que possamos estar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações. Amados irmãos, algumas pessoas entram por estas portas e dizem a si mesmo: não tenho eu condição de ser um cristão, porque pequei, porque fez isso, porque matei, porque fiz tantas coisas, me prostituí, tanto. Mas eu quero dizer para você nesta noite, há um sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que purifica todo pecado, purifica todo pecado. É este sangue que está sobre as nossas vidas, passando sobre as nossas vidas, nos purificando de todo pecado que temos. Somos pecadores, mas Deus nos purifica de todo pecado. Nesta noite, entenda que a Páscoa, que o Senhor Jesus Cristo veio como um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. E você e eu, nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, e entendemos que o Senhor está nos guardando de todo
o mal. Você crê nesta palavra? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que o Senhor possa te dar longos dias na sua presença.